Então eu achei assim super interessante, super importante tratar desse tema aqui. E ele é muito relevante, porque independente de qual ocasião que você vai estar ali comunicando, vendendo a sua imagem, vendendo o seu produto, conquistando as pessoas. E a gente sabe que não importa qual que é o seu ramo de negócio, como a gente trabalha na marca pessoal, pessoas compram de pessoas, se encantam por pessoas, e quando a gente tem uma estratégia, um planejamento e a gente começa a entender isso como um mecanismo, um processo mesmo, a gente está muito mais à frente, a gente consegue passar a nossa mensagem com muito mais assertividade. Então, participando de eventos como Gente Grande. Por que a gente escolheu esse título? Porque grande no sentido de relevância, das pessoas olharem para você, não importa em qual ponto da sua carreira você vai estar. A gente sabe que socialmente, culturalmente, nós temos hábitos, maneiras de olhar as pessoas, separar ali, rotular ou entender as pessoas por código, por imagens primordiais. A gente pode entender isso como algo negativo ou pode entender isso como uma oportunidade. É o que nós vamos falar hoje aqui. Para você aproveitar os eventos, a rotina do seu dia a dia, para passar aquilo que você tem como objetivo, fortalecer os seus negócios, fazer conexões e trabalhar a marca pessoal. E tudo isso é posicionamento. Posicionamento é uma decisão. E quando a gente vai estar com as pessoas, quando nós estamos com as pessoas, a gente tem que pensar que nós também, assim como no Instagram, todo mundo hoje fala sobre Instagram. Eu gosto sempre de dar esse exemplo aqui. Quantas pessoas escolhem, às vezes, 10, 15 vezes uma foto, tiram 30 fotos, ou então fazem e refazem os posts do Instagram, da rede social, do LinkedIn, ou alguma coisa que vai ser online. E esse cuidado não acontece nos eventos presenciais, na sua presença social, que a gente sabe que é a primeira estrela da marca pessoal. Então vamos lá para você aprender a se planejar, como que você vai para um evento, para uma reunião, para uma entrevista, para uma rodada de negócios, uma negociação. Quantas pessoas às vezes querem fazer uma reunião para pedir um aumento, para falar de uma promoção, uma negociação, às vezes um evento interno da empresa que você trabalha. Isso não serve só para quem tem uma empresa ou para quem é autônomo. Quantas vezes nós temos que estar diante de pessoas para falar sobre algo ou simplesmente ali para compor, né, para estar presente em alguma ocasião, algum ensejo, e nós não paramos para pensar enquanto isso é importante, enquanto isso pode nos atrapalhar, nos sabotar ou então fortalecer o nosso posicionamento. A gente sabe que o público vai nos perceber não só na internet, no dia a dia também. Às vezes até para atender um fornecedor, alguém que vai ali falar da sua empresa, falar de você, do seu posicionamento. Então isso é muito importante. E a gente sabe que o compromisso, ele começa antes. A gente sabe que, assim como uma festa de aniversário, um casamento, qualquer evento, qualquer ocasião, a gente sempre começa a pensar antes. Não tem como a gente, a menos que seja alguma coisa de urgência, de uma circunstância que apareceu de última hora ali, faltando meia hora para alguma coisa que você às vezes tenha que estar. Por isso que a gente tem que colocar isso em prática. Muitas das coisas que nós vamos falar na nossa aula de hoje não vai servir simplesmente para um evento, porque a gente sabe que quando atende cliente, quando a gente está diante do público, todo dia é um grande evento. Então esse aprendizado não é simplesmente para você colocar em prática antes de uma ocasião especial ou estratégica. É um hábito que quando a gente começa a pensar todos os dias, a gente está muito mais pronto, muito mais apto para trabalhar, para passar a nossa imagem. Então, quando a gente começa a se antecipar, a gente vai começar a descobrir como que vai ser o evento. Essa reunião que eu vou participar, então vamos supor que você está assistindo essa aula e você vai guardar esses ensinamentos, essas dicas, e você vai então ter um próximo evento, uma reunião, participar de uma rodada de negócios, um evento com o seu cliente, ou então aquela prospecção que você quer fazer. Quem trabalha aí com vendas de produtos ou serviços sabe que a prospecção, aquela primeira reunião com o cliente, aquele momento estratégico, a gente precisa se antecipar e descobrir como que vai ser esse evento, a reunião ou a entrevista que você vai participar. Quando eu começo a me antecipar, quer dizer que eu estou dizendo para mim mesmo, que aquele momento é importante. Então, se a reunião ou o evento vai ser no dia 12, eu não vou deixar para o dia 12 de manhã ou somente na véspera para pensar em como que eu vou reunir as informações, ter conhecimento. Quem lê o livro A Arte da Guerra ou qualquer outra estratégia, né, de combate, de coisas assim,
de marketing de guerrilha, enfim, qualquer coisa nesse sentido, a gente sabe que a informação é uma das coisas mais importantes que tem. Com informação a gente vai longe, a gente ganha guerra, a gente consegue se posicionar. Então, para eu ter informação, eu tenho que fazer a minha lição de casa, eu tenho que reunir as informações, os dados, quais são as ferramentas e fatores importantes nesse momento. Depois que eu tiver essa noção de reunir as informações e realmente começar a fazer um checklist. E eu gosto de fazer, às vezes, uma anotação num caderno, numa planilha, algo que eu vou realmente me preparar para aquela ocasião que para mim é importante. Eu vou começar a pensar na logística, todo o evento. Imagina que você está parando um aniversário seu, para o seu filho, alguém que você gosta, um jantar na sua casa. Quando eu começo a pensar na logística, quando eu começo a pensar em quais informações, eu vou pensar no horário que é esse evento, ou seja, que horário que eu tenho que chegar. E não é somente aquela questão britânica de chegar 10 ou 15 minutos antes, me preparar. Eu tenho que pensar qual que é o tempo que eu vou levar para chegar. Qual que é o endereço correto. A gente sempre, todo ano que tem, assim, por exemplo, as provas do Enem, a gente tem sempre reportagem das pessoas que são os atrasados do Enem. E é um pouco triste, porque para quem já foi estudante, assim como eu, fiz Enem e consegui fazer faculdade porque passei no Enem, enfim, tive uma ótima nota. Então, quando eu vejo alguém que não conseguiu fazer a prova, eu sempre fico triste, apesar dos memes que surgem, né, desses eventos. Mas o que a gente pode tirar dessa informação? Que a logística, a antecipação, a gente consegue, assim, evitar algumas circunstâncias, né? A gente consegue nos antecipar, literalmente, a imprevistos. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa, eu vou começar a levantar as informações, eu vou começar a pensar na hora de chegada, qual que é o trajeto, né? Qual que é o tempo que eu levo de deslocamento até esse lugar. E aí, depois disso, eu vou começar a pensar em questões práticas. Onde eu vou estacionar, se eu vou com o meu próprio veículo ou não, ou se eu vou, por exemplo, de carona com alguém, então eu vou de transporte público, ou se é de avião, enfim. Como que eu vou me locomover para esse evento? Eu tenho que pensar assim, se eu preciso estar lá em X, às 8 da noite, quanto tempo eu vou demorar para ir até lá? Onde que eu vou estacionar? Todas as questões aí de transporte. Se eu tenho que chegar antes, se tem pegar um ticket, como que funciona? Durante muito tempo na minha vida, eu não sabia dirigir, então eu sempre ia ou de táxi, ou de carona com alguém, e já passei muitos perrengues. Então eu sempre tinha, uma época da minha vida, 2 ou 3 números de taxistas, porque se não dava certo um, não dava certo o outro. Eu nunca deixava para a última hora, porque uma época que eu comecei a fazer palestras, ministrar cursos, eu não tinha nem carro, eu não sabia dirigir, eu não tinha habilitação. Então eu brincava que eu tinha o meu personal táxi, não tinha nem Uber. Eu não deixava para a última hora, eu deixava sempre agendado, às vezes até pagava metade da corrida antes. Eu tinha lá alguns contatos fixos de taxistas, sempre deixava um plano B. Então eu me preocupava com isso. Hoje, dirigindo, eu me preocupo, às vezes é um lugar novo, eu nunca fui, eu sei ir, não sei, vou com alguém. Então, esses detalhes contam muito quando a gente vai pensar na locomoção. Se tem rodízio de placas na cidade, ou se o metrô passa naquele horário mesmo, enfim, você tem que procurar a ter um trajeto com tranquilidade, porque às vezes você não vai nem chegar atrasado, você vai chegar em cima da hora, ou na hora exata, mas isso já vai te gerar um estresse, já vai tirar um pouco da sua energia. Questões práticas, onde estacionar, as placas como a gente falou, horário de transporte, e saber como que você entra, se tem um pré-cadastro, se nesse hotel pode parar o carro de quem é visitante, se for no hotel, no centro de convenções, se dentro da empresa, qual que é o estacionamento mais perto, enfim, tudo que possa tirar a sua energia de concentração do evento é legal você ver antes, né? Então esses dados todos, assim, você fazer toda uma questão, assim, o que você tem que levar no carro, que nós vamos falar mais pra frente, essa questão de equipamentos, que também entra em logística. Então, quando a gente começa a pensar no trajeto, na previsão do tempo, se vai estar frio, se não vai, todas essas questões de você chegar até o evento, a gente tem que pensar também o que eu preciso levar, o que vai estar comigo no carro, o que vai estar comigo na minha bolsa, o que dá para eu levar se eu for de carona com alguém. Então, você pensar ali de maneira bem prática o antes do evento, e literalmente, que é o tema de hoje, mas na parte logística, tá? Como, quem, quando, onde. Igual quando você faz uma festa e vai distribuir os convites com antecedência, a gente também tem que pensar que esse evento ele vai dar certo, essa reunião tem muito mais chance de dar certo quando você começa a se preparar com antecedência. E aí, depois da logística, nós vamos pensar nas informações do evento.
como a gente disse, a informação, para a gente poder se antecipar, ela é fundamental. Imagina fazer um bolo de qualquer sabor que seja, sem ter a receita, sem saber quais são os ingredientes. A gente não faz nada hoje sem informações. Depois que você pensou na questão de locomoção, de transporte, de tempo, né? Principalmente para quem vai de avião, a gente sabe que está sujeito a N situações, nós vamos pensar em quais informações para a gente começar a conhecer o evento. Imagina que esse evento, essa reunião, essa ocasião, esse encontro, essa entrevista, essa dinâmica, qualquer coisa que você vai fazer, ela tem ali alguns códigos e informações, um mapa, né, para você se guiar. Então é muito mais fácil eu seguir um caminho, perseguir uma rota, quando eu tenho informações, eu tenho ali as dinâmicas, né, que permeiam toda essa situação. E aí é muito mais fácil também eu me planejar quando eu sei qual que é o objetivo do evento. Qual que é a motivação do intuito de quem vai estar lá? E qual que é o meu intuito de estar lá? Então, quando você vai para uma entrevista, você vai participar, às vezes, como aluno, como... você está ali participando, né, para absorver conhecimento. Ninguém vai hoje em dia, ou pelo menos não deveria ir. Eu já fiz muitos cursos na minha vida e farei vários, né, de saudade dos cursos presenciais. E muitas coisas aqui também vale para eventos online, porque a pessoa também vai estar... Muita dinâmica dessa aqui vai servir também para os eventos online, mas eu já participei em muitos eventos, treinamentos, capacitações, quando eu trabalhava, né, encontros de gerente, no meu último emprego, então eu sempre pensava assim, como que aquilo pode acrescentar coisas para mim que não seja apenas o conhecimento em si, como que eu posso sair dali com networking, trabalhando a minha marca pessoal, como que eu vou ali conquistar as pessoas, fazer pontes ao invés de muros. E justamente a gente consegue isso quando a gente começa a entender qual que é o objetivo do evento e qual que é o meu objetivo em estar nesse evento. O que que eu busco? Vou participar desse evento 1 dia, 2 dias, 3 dias? Como que eu quero sair dessa reunião? A gente tem que pensar que a gente tem que sair dali ganhando o jogo. Aquilo tem que acrescentar para nós. Uma das coisas mais caras hoje em dia é o nosso tempo, a nossa hora é cara. Então eu entender o porquê que eu estou naquele lugar, o que que eu busco ali. Eu busco vender algo, fazer conexão, passar a imagem do meu produto ou serviço. O que as pessoas têm que pensar de mim? Eu quero entrar e comunicar qual mensagem, qual que é a mensagem, o posicionamento estratégico que eu quero que as pessoas tenham para mim como abertura de percepção a meu respeito. Então a motivação de quem vai estar lá é muito importante para mim. O que vai ser servido no local, quais são os protocolos que nós vamos falar mais à frente, se tem alguma tradição, algum aspecto cultural, religioso, para você aprender e antecipar. A gente sabe que aqui no Brasil, por exemplo, tem um cantor muito conhecido que é o Roberto Carlos. E a gente sabe que existem alguns protocolos ali que as pessoas seguem. Então ele não gosta de que vá de roupa marrom, tem alguma coisa assim que parece meio lenda urbana, mas que é algo que para ele é importante. Eu lembro de uma vez que veio o Papa no Brasil e que uma cantora foi fazer uma apresentação e tem um protocolo, né, dentro da Igreja Católica que não pode abraçar o Papa. E ela quebrou o protocolo, não estou dizendo que foi certo ou errado ou não. Mas enfim, a gente precisa conhecer um pouquinho, né? Quais são os hábitos. Às vezes a pessoa tem alguma tradição que ela segue, tem alguma dinâmica do lugar, daquela empresa, para a gente seguir. Se a gente puder conhecer um pouquinho, né, o hábito de quem vai estar lá, o perfil, hábitos de consumo, enfim, acho que a gente está um pouco mais pronto para sentar à mesa, para falar, para abordar, para apresentar, e a gente conseguir sair de lá com um ponto positivo. Então a logística é algo para a gente pensar e começar a fazer o nosso checklist e assim, com consequência, né, a gente ter as informações do evento. Depois que a gente levantou as informações do evento e a gente começou a pensar em qual o objetivo e tudo mais, nós vamos pensar justamente quais protocolos, né, quais são os costumes, quais são os hábitos que a gente pode antecipar e já estar preparado. Imagine que tem algum código de conduta, algum costume, algum hábito regional ou cultural ou religioso, qualquer coisa que seja, que se a gente puder antecipar e evitar, é muito mais fácil, porque o que a gente quer é chamar a atenção para o nosso conteúdo, para o nosso posicionamento, e não ter que contornar a objeção ou ficar se explicando. Uma coisa muito legal quando acontece lá aquele primeiro momento, que infelizmente acontece algum atraso, uma dica muito legal, a gente nunca chegar se desculpando, né, por exemplo, e sim agradecer as pessoas por ter esperado.
E se a gente se atrasou, teve algum conflito, teve alguma circunstância, algum imprevisto, a gente não se deixar levar por aquele momento e procurar contornar aí a situação e se preparar. Então, a preparação, ela serve para a gente até lidar com algumas circunstâncias, porque não dá para ter todas as circunstâncias no mesmo dia. Uma que acontece, a gente tem muito mais capacidade de contornar e seguir em frente, porque nunca é perfeito. Pode a gente derramar alguma coisa na roupa, a gente pode estar chovendo. Então, nós vamos falar um pouco disso também, de como se preparar para circunstâncias inesperadas. Então, como que é a dinâmica do lugar? A gente chega às vezes no lugar, a gente não observa, né? Principalmente o brasileiro, nós somos um público muito oralista, a gente não lê placa, a gente prefere perguntar, a gente chega às vezes falando alto, a gente chega às vezes ali chamando atenção. Então, como eu sempre digo, não é legal a gente ser nem o primeiro a chegar e nem o último a chegar. Né? Tem uma série de questões que nós vamos falar mais à frente sobre a comunicação não verbal. Então, como que é a dinâmica do lugar? A gente tem placas de silêncio, a gente tem algo para olhar ali em relação a como que funciona a recepção. Eu tenho que passar, fazer um check-in, eu tenho que fazer um pré-cadastro, onde que eu vou, onde que eu me locomovo para fazer. A gente pensar antecipadamente, para a gente não ficar perdido e não passar uma imagem de desorganização, né? Isso é muito importante também. Eu preciso de uma senha, eu preciso levar uma credencial. Eu sempre, por exemplo, em qualquer evento que tenha uma credencial ou alguma coisa, aquela pulseirinha VIP, qualquer coisa, eu sempre tenho, né? Minha senha tá no e-mail. Eu sempre dou print, porque pode não abrir o e-mail, eu tento decorar o número, eu deixo salvo isso em algum lugar. Eu sempre procuro ter, assim, uma ou duas opções para entrar no lugar. Muitas vezes eu já vi eventos que a pessoa não conseguiu entrar ou entrou depois, ficou naquela fila imensa. Se antecipe. Se for algo realmente estratégico para você, procure com antecedência. É o nosso tema da aula de hoje. A antecedência vai gerar para você vários benefícios e até um respiro mental para você pensar para falar. A gente sabe muito bem que o nosso cérebro tem dois modos operandi, dois modos de atuação. Ou a gente está agindo ou reagindo. A gente sabe, se a gente brigar no trânsito, sair buzinando, chegar atrasado, qualquer coisa, assim, o nosso cérebro vai estar ali reagindo às circunstâncias que aconteceram. E a gente é muito mais assertivo quando a gente está no campo da ação, não da reação. Automaticamente a gente vai reagir a todos os estímulos. Um elogio, uma crítica, é coisa que acontece com a gente no dia a dia. E quando eu consigo evitar acontecimentos imprevistos, eu tenho muito mais firmeza, muito mais autoconfiança. A minha expressão, né, a minha comunicação não verbal, o meu tom de voz, a minha respiração, o meu equilíbrio ali visual, os meus códigos visuais, eles vão estar muito mais ok, muito mais planejados. E eu consigo passar a minha mensagem com muito mais propriedade e autoridade. Então, procure ver como que entra, leva o protocolo em 2 vias, se precisar ser impresso. Procure você evitar qualquer coisa que vá atrapalhar o foco, que seja ali olhar para você, para o seu objetivo, para a sua mensagem. Então, começa a pensar em celular não tocar, que é o básico, né? Então, a gente está falando de etiqueta, que é o básico. O celular, às vezes, tem alertas, o seu iPad, o seu tablet, o seu relógio. Hoje em dia tudo é conectado, então comece a pensar nesses sentidos. E a gente precisa evitar também a gente ficar um pouco perdido, né? Voltando lá no início. Quando a gente chega em algum lugar totalmente com uma respiração, totalmente um pouco perdido, a gente chega às vezes falando no celular, avisando alguém, eu tô chegando aqui. Quantas vezes eu vi vários eventos, reuniões, que a pessoa entra com o fio pendurado, com a bolsa um pouco aberta, derrubando os papéis, falando no celular, mandando uma última mensagem para alguém, ajeitando a roupa, um monte de objetos, sabe aquela pessoa que ela entra ali, ela fazendo barulho. Então procure chegar, procurar o seu assento. Tem lugar marcado? É ordem de chegada, já aconteceu isso comigo, porque eu tenho 16 graus de miopia, então eu gosto sempre de sentar à frente. E às vezes não é pra gente sentar na frente, às vezes é pra gente ter um lugar marcado. Então eu já tive que mudar de lugar. Eu aprendi isso. Então, assim, eu posso sentar na primeira fileira, na segunda, tem algum lugar reservado? Existe um protocolo ali de ordem de assentos? Qual que é o meu número, se tiver, enfim. Qual posição que é mais educado, mais cordial? Quais são os códigos ali, né? Tem uma hierarquia, é importante a gente se informar e entender o nosso pertencimento. Posicionamento tem a ver com pertencimento. A gente tem uma percepção de quem nós somos no evento, qual que é a nossa
nosso grau ali de relevância, de importância, onde a gente vai sentar. E quando eu já não começo a pensar nisso antes, eu vou chegar e vou mudar de lugar. Sabe quando você vai no restaurante, você muda de lugar 3 vezes, todo mundo olha pra você, vamos sentar aqui não, aqui não. A gente causa ali um desconforto na nossa comunicação não verbal. Todo mundo vai olhar pra gente, ou porque atrasou, ou porque mudou de lugar, ou porque foi num lugar que não era pra estar. Imagina se alguém te convidar a se retirar de um lugar que não é pra você estar. Então, procure antes a informação, vai sentando. Isso parece algo tão simples, mas na prática a gente acaba acontecendo isso, a gente às vezes fica incomodado. Muitas vezes as pessoas que vão estar no evento, na reunião, elas nem vão dar tanta importância para isso, mas dentro de nós a gente vai ficar ou constrangido, ou se sentindo mal, ou envergonhado, ou incomodado. Aquilo vai gerar para nós um ponto de incômodo, e aquilo que nos incomoda, nos irrita, acaba nos dominando. Eu perco ali até o fio da meada. Quantas pessoas relatam para mim que são tímidas, têm dificuldade de falar em público? A gente já chega ali, sabe, vai buscar um trabalho de escola, esquece o material em casa. Então esse momento é para você respirar, se preparar e a gente não agir sem ser estrategicamente. Voltando às informações, a gente vai falar agora de informações sociais, ou seja, as pessoas que vão estar no evento. Como que eu descubro quem vai estar lá? Isso é muito legal. Tem um filme que eu acho que é O Diabo Veste Prada, e tem uma alta executiva da moda e ela tem uma assistente pessoal. E eu fazia isso quando eu ia procurar trabalho, por exemplo, eu nunca fiquei desempregada na minha vida assim um tempo, assim, sem ter uma colocação profissional. Eu tinha uma técnica aqui para procurar emprego na minha época, né, há muitos anos atrás. E eu já fazia isso, que é levantar as informações. Então, quando eu assisti o filme, eu me lembrei disso que eu fazia. Eu tinha uma planilha que eu colocava a empresa, quem eu falei, quem que era o gerente. Eu procurava saber para quem que eu ia entregar aquele currículo, para quem que eu podia ligar perguntando se recebeu. Ou seja, informações sociais. Quem são as pessoas que vão estar lá? Com quem eu devo falar? Quem é estratégico para mim? E nesse filme ela tem uma assistente que é mais velha, mas já está há muito tempo, ela tem uma nova, que é a personagem lá do filme, né? A mocinha do filme. E ela tem que decorar os nomes das pessoas, né? Isso acontece muito em protocolos sociais, tem assessores de político, enfim, de executivos, que a gente começa a pensar, quem que é tal pessoa? Fulano faz isso, faz aquilo, Beltrano faz isso, faz aquilo. Qual que é o nome, o ramo de atuação? Então, se você pudesse antecipar quem vai estar lá, o que as pessoas fazem, quais são as atividades, os ramos de atuação, hábitos, gostos, expectativas, faixa etária, visões, desejos, enfim, tudo que você puder antecipar sobre as pessoas é mais fácil para você iniciar um assunto, fazer uma argumentação, falar algo que seja relevante para outra pessoa, evitar algumas saias justas, bola fora, alguma coisa, alguma gafe nesse sentido, essas palavras, né, que são mais comuns nessa hora. Como que eu posso ter uma postura, escolher temas para falar, evitar polêmicas, dilemas? Isso é muito importante. Nesses eventos, se você for falar, nós vamos ter na próxima aula um aprofundamento ali sobre como estar no evento. A gente está falando do antes do evento. Nós vamos ter uma segunda aula que vai falar exatamente. Eu cheguei no evento com essa preparação agora, 1, 2, 3 já valendo. Estou na reunião, estou no evento, estou ali na minha ocasião, ali no meu momento. Como que eu posso também ali no dia aproveitar ao máximo possível, fazer conexões, construir pontes ao invés de muros. Mas quando eu começo a me planejar, é assim que é possível estar bem no evento. Então, com as informações, eu consigo antecipar. Eu consigo olhar para as pessoas, gravar os nomes. Gente, a palavra que a gente mais gosta de ouvir é o nome. Então, se eu já tenho ali uma forma de saber o nome das pessoas, se eu tenho uma maneira de conhecer mais ou menos o que as pessoas gostam, as informações que sejam relevantes, onde eu vou pesquisar isso? Nas redes sociais, no Google, enfim, como que eu faço para ter um pré-conhecimento das pessoas que vão estar lá? Como que eu estou mais adequado, mais adequada a esse momento? E se tiver alguma apresentação, alguma palestra, um workshop, alguma explanação de alguém sobre algum tema, e eu puder ler um pouquinho, saber um pouquinho sobre esse assunto, porque vai ter um intervalo, vai ter
uma maneira de me conectar, então eu não sou tão leiga no assunto. Além de eu conseguir assimilar mais o conhecimento, eu tenho mais repertório, né? Hoje em dia, as pessoas mais interessantes, as que têm mais conexão, depois de olhar para as pessoas, entender a história das pessoas e realmente ter essa conexão, eu preciso ter repertório, porque aí eu sou uma pessoa interessante, não interesseira. Para eu ser interessante, eu tenho que ser interessada. Depois que eu sou alguém que sou interessado em aprender e me conectar, eu me torno interessante. Aí eu não preciso ser interesseiro. Olha que interessante, né? A palavra aplicada aí em 3 maneiras diferentes. Então, as informações sociais que nós estamos falando é para que a gente tenha ali maneiras. A gente tem as cartas. Né? Sabe quando tá jogando baralho? A gente nunca pode saber as cartas do outro. Em metáfora, essa etapa de preparação do evento da ocasião é como se você já soubesse antecipadamente quais são as cartas, quais são as jogadas, né, as estratégias da outra pessoa, né? Vou saber qual que é o movimento, né, que as pessoas vão fazer. Isso não quer dizer que a gente vai estar em estado de alerta negativo, e sim com uns pontos a mais. A gente jogar videogame aí com umas moedinhas a mais é muito mais interessante. E quando a gente tem informações, a gente consegue se preparar para os códigos visuais. O que são códigos visuais? São literalmente imagens, mensagens subliminares ou estão ali, né, incutidas, estão no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, e que a gente consegue literalmente evitar a objeção ou contornar a objeção, fazer conexão, chamar atenção para o nosso ponto estratégico, para aquilo que a gente queira passar e não ter uma poluição visual ou algum ruído na comunicação. Então, esses códigos visuais vão ser para nós, em todos os sentidos ali, literalmente, pontos ao nosso favor. Então, que tipo de vestimenta que eu tenho que estar? E eu não estou falando aqui sobre moda, se a roupa ela é cara ou barata, ou se ela é de moda ou não é de moda. Eu não estou falando aqui no sentido de qual roupa você vai estar, no sentido assim de tendência, e sim qual que é o tipo de vestimenta que as pessoas vão usar nessa ocasião. Porque por mais que eu seja autêntico, eu tenho o meu modo de vestir, eu tenho os meus valores aí de estilo, muitas vezes isso vai ser algo que vai me impedir, isso vai me gerar alguma objeção para me conectar com as pessoas. Então, qual que é o tipo de... Quando a gente recebe um convite, por exemplo, para um casamento, principalmente a gente que é mulher, né? Mas homens estão cada vez mais ligados nisso e devem. Então, será que é tão legal assim eu destoar das pessoas? Se todo mundo vai, sei lá, o casamento é às 5 da tarde. Será que é tão legal para mim ser super autêntico? Eu acho que todo mundo pode fazer o que preferir. O que eu tô dizendo aqui é pela minha experiência, o que deu certo para mim e o que dá certo para as pessoas. Porque imagina se ser o bolo da festa de uma maneira negativa. Então, como você vai se vestir vai te auxiliar ou te atrapalhar. Em todos, essa roupa é prática, não é prática, eu consigo ali ter conforto, ela é adaptada, adequada para mim, essa roupa em pé funciona do mesmo jeito que sentado. Quantas vezes, será que o decote vai me atrapalhar ou não vai? Eu tenho muito acessório, não tenho assim, enfim. Como que é o tipo de vestimenta que eu tenho que estar para que eu não seja um destaque negativo, né? O que aquilo vai chamar mais atenção do que a minha comunicação. A gente já sabe que a comunicação não verbal, ela é muito mais responsável para a gente passar, né, uma credibilidade, uma relevância, um posicionamento, do que aquilo que a gente fala. Então, se o que eu vou vestir já chamar mais atenção ainda, a minha mensagem ela pode ficar em último plano e eu não vou ter sucesso no meu objetivo de estar naquele evento. A gente sabe que entrevista de emprego, visitar cliente, uma palestra que você for fazer, uma reunião de equipe com a pessoa que está aí, o seu chefe, o seu gestor, enfim, tudo isso conta muito. Depois desse código visual, quais são as posturas adequadas ao lugar? A gente sabe que a nossa postura, a maneira com que a gente senta, enfim, a nossa comunicação não verbal ali, né, a maneira com que a gente vai nos apresentar, vamos pensar assim, a gente olha tanta foto do Instagram, como eu disse, né? Enfim, será que aquilo que eu vou fazer uma composição do meu visual, será que aquilo é adequado às minhas posturas? Que objeto eu tenho que levar? Será que é legal carregar um tanto de coisas ou não carregar nada? Tem pessoas que às vezes vão para uma reunião, por exemplo, elas não anotam nada.
elas não levam nada. Então dá a impressão em algum momento que ela tá ali só como turista. Então é até um pouco desagradável você não. Se é uma reunião que você vai tratar de uma pauta, justamente você não marca nada, você não tem um fio da meada, você não tem uma pauta, você não achou relevante o que você está falando. Ou então você leva um excesso de coisas, equipamentos. Eu preciso pensar que objetos que, de acordo com o protocolo lá que a gente falou no início, eu posso levar. Eu posso ter um material de apoio, um material impresso, eu posso levar um notebook, um iPad, enfim, o que eu posso carregar de materiais e objetos. E como que aquilo vai ser algo que vai ser um trambolho para mim, uma coisa demais, ou algo que vai agregar para minha imagem. Se eu for levar algo, meu código visual, a minha capinha, a minha película tá tudo quebrada, vou procurar trocar, passa uma imagem de que eu tô de qualquer jeito. Então não é só a roupa que você tá, se tá na sua cor ou não tá, tem muita coisa que às vezes acaba engessando você. E tem coisas, por exemplo, que são básicas que você não vê. Será que a minha bolsa do notebook tá toda rasgada? Às vezes tem uma que é até mais barata que você tem, mas que tá novinha, que não vai a pessoa olhar aquele monte de fio embolado. Você vai tirar para carregar em algum momento ali e tá uma bagunça. Então, quais são códigos visuais? Códigos é algo que eu percebo. Então, eu vou olhar o número. O sinal de trânsito é um código. Se tiver verde, eu vou passar. Pelo menos deveria ser assim, né? Se tiver amarelo, eu vou ter atenção. Se tiver vermelho, eu vou parar. Então, é um código universal que as pessoas vão se comportar de uma maneira ou de outra. Então, os seus códigos visuais é como se você tivesse um sinal ali que você vai emitir uma comunicação. Então, os objetos que você vai levar conta. E um código visual também é o seu veículo. Quantas vezes a gente para num lugar e o veículo tá... Não importa o carro que você tem. Né, isso é uma conversa muito profunda para outras pessoas que trabalham aí com essa questão muito do marketing pessoal, de criar uma aparência que não é verdade. Eu não estou falando, não tendo nesse mérito, mas o seu carro todo bagunçado, às vezes você tem que dar carona para alguém, já aconteceu isso comigo. Estava num lugar uma vez e eu, enfim, uma reunião com um cliente, e se ela ver, se ela vai se lembrar, então ela me pediu uma carona, estava uma bagunça o meu carro. Isso para mim é um ponto de melhoria sempre constante, porque a mulher carrega a vida no carro. E aí a pessoa me pediu uma carona. E naquele momento, durante 10 segundos, eu pensei, o que vai ser pior? A pessoa entrar no meu carro com aquele código visual, ou eu falar que eu não posso dar carona, porque dos dois jeitos ia ser ruim. Então eu tinha que escolher o que era menos pior. Então, se você vai para um lugar estratégico, até a maneira com que está seu carro também vai falar um pouco sobre você, né? Se os seus cadernos, se o seu livro, se a anotação, que caneta que você vai levar. Então, assim, tem a caneta Bic, que é uma caneta de estudante, e tem umas canetas que custam, sabe, R$10 papelaria, né? Então, quem tem Montblanc, parabéns para você. Se você não tem, compra uma caneta diferente, uma caneta que funciona, basicamente. Então, assim, algo que vai ali contribuir para você. Como que tá a capinha do seu celular? Essas coisas pode parecer para você algo fútil, mas eu estou aqui falando de todas as coisas que as pessoas percebem. Então, no mundo real, as pessoas vão reparar em você, em mim, em todo mundo. Nós somos seres, né? Eu tenho 16 graus de miopia e a gente é feito, criado. Isso é um tema para uma outra aula. Como que a gente vai tecer e construir os julgamentos, interpretar a comunicação não verbal. Se existe um estudo sobre comunicação não verbal, é porque as pessoas vão olhar para a capa de um livro, uma embalagem de uma água no supermercado, qualquer outra coisa. Então, o que eu posso fazer? E às vezes isso vai ter zero custo ou custo mínimo, que isso vai contribuir para mim, então por que não prestar um pouquinho de atenção nos códigos visuais? Quando a gente começa a falar de código visual, a gente vai pensar de comunicação não verbal, que aí é uma profundidade, um aprofundamento desse tema. Dentro da minha comunicação não verbal, eu tenho que planejar a minha apresentação pessoal. Então, dentro dos códigos não verbais, são os objetos, algumas coisas que vão ali compor a minha imagem, né? A percepção do outro em relação a mim. E junto com isso, com a apresentação visual, eu tenho que pensar no que eu vou vestir propriamente sobre conforto e praticidade. Eu já tive uma inauguração, inclusive do meu escritório, que a minha comunicação não verbal atrapalhou muito o rendimento daquele evento. Então, quem esteve lá comigo sabe que eu estava até um pouco fora de centro, porque eu não pensei nisso. Então, muitas dicas que eu estou dando aqui,
Já senti na pele a emoção de não fazer, ou acompanhei pessoas que perderam oportunidades, não estavam lá no seu 100% da performance, ou então dentro ali do seu planejamento e acabaram perdendo oportunidades ou não aproveitando delas de uma maneira um pouco mais assertiva. Então, a gente sabe que uma roupa em pé e sentada é diferente. É a primeira vez que eu vou colocar, nunca coloquei, aquilo é confortável para mim, aquilo vai me deixar à vontade, com a minha energia ok, ou aquilo vai me atrapalhar. Então pense no que você vai vestir, fora se tá dentro do código ou não, mas se você se sente bem, se você vai ficar à vontade, livre para fazer seus movimentos, se é uma roupa que você vai colocar e se sentir à vontade, isso é muito importante. Para sua apresentação pessoal, então a gente fica ajeitando a roupa, aí a roupa o botão abre toda hora, ou então a gente tem que ficar colocando toda hora para dentro, para fora da roupa, sabe assim, a gente fica toda hora ali ajeitando a roupa, os acessórios, porque a gente não parou para pensar nisso antes. Cada vez que senta, que levanta, aquilo atrapalha, enfim, a roupa sai do lugar, aquilo gera ali até um movimento desnecessário pra gente. E experimente antes. Quem nunca colocou um calçado muito novo que machucou muito o pé e totalmente fora? Às vezes você vai comprar um sapato novo, mulher tem mania de sapato, né? Alguns homens também. E aí tenta usar o sapato 1 ou 2 dias antes para você ver se realmente vai ser legal. A gente vai ficar às vezes o dia todo no evento ou algumas horas e tem que andar ali, né? A gente anda de uma maneira desconfortável. Então, calçados muito novos, ou então que tá novo, mas tá velho, muito tempo guardado, já aconteceu comigo. Eu tinha um sapato lindo, para quem conhece a marca Memphis, enfim, na época era uma marca muito legal. E aí é um sapato, uma Scarpan, assim, de tecido sola de couro, enfim, que eu amava. E eu fui num evento numa outra cidade com esse sapato. E ele desmanchou. Já aconteceu isso com muitas pessoas, ficar sem salto, então às vezes está guardado há muito tempo, então a gente sempre testar antes. Eu não tinha um sapato reserva. Então, sapato que faz muito barulho, é desconfortável, isso vai gerar pra gente um desconforto. E é uma comunicação não verbal que a gente às vezes não vai saber lidar com isso e vai chamar a atenção para um ponto que a gente não quer. Às vezes não faz parte do dress code, do código de se vestir do evento, então pensar nesse sentido. A roupa não tem que ser só chique, não ser chique, ser cara, não ser cara. Ela tem que estar de acordo com o seu objetivo. A sua roupa é uma ferramenta. Os seus acessórios são uma ferramenta, não é algo para te sabotar. Dentro da comunicação não verbal também, eu coloquei uma lista aqui bem simples e bem ampla, né? Assim, uma lista bem direta, para você fazer um checklist de cabelo, de maquiagem, para você, nesse caso, preferir aquilo que vai ser o mais básico, né? Aquilo que para você, ou você já, básico assim, o que você já experimentou, que não vai te gerar surpresa, ou aquilo que seja dentro aquilo que você sabe que você vai acertar. Então, o menos é mais, vale nesse momento, ou para quem às vezes inovar muito imagina, um lugar novo, com pessoas novas, uma ocasião diferente, você tem que falar alguma coisa, negociar, então absorver uma informação, ou está ali, né, para totalmente antenada, para que você vai inovar tanto? De uma coisa que às vezes para você vai ser um sabotador, que é a comunicação não verbal. Às vezes um computador que você nunca está estreando na primeira vez, sei lá, algo que para você ali é novo e que vai gerar mais alguma coisa para você administrar que não seja o evento em si. Pensa nos acessórios, no perfume, na higiene pessoal, aqui no seu hábito, qualquer coisa que você possa. Como que eu posso me prevenir? Como que eu consigo me planejar para que as pessoas lembrem sempre disso? Aquela frase que a gente fala assim, nem reparo porque não sei o quê. Tudo que vai ter antecipado dessa frase, você já sabe que as pessoas vão reparar. Você vai na casa de alguém, a mãe da gente repara, é a que mais repara, inclusive. Então, assim, não repara, não, a pessoa vai reparar. Então, você nem fala para não reparar, porque a pessoa já vai reparar mesmo. Quanto mais você fala, mais a pessoa repara. Então, a gente precisa, em pleno 2022, a gente é adulta, grandinho, e sabe que o ser humano vai reparar, porque a gente repara e a pessoa vai construir uma imagem, vai julgar. Então, assim, ou a gente vai pensar que as pessoas ficaram benevolentes e vão te amar só porque você é assim, o mundo dos ursinhos carinhosos, né? Que as pessoas vão olhar só o seu conteúdo, a sua boa intenção. Gente, não existe isso, tá?
Então, assim, as pessoas vão reparar. Então, use isso a seu favor, que legal. Durante muito tempo eu era uma pessoa que era um pouco revoltada, assim, triste, porque as pessoas eram superficiais. O ser humano é superficial, né? Então, faz parte do jogo. Vamos nos preparar e usar isso a nosso favor, gerar estratégias em relação a isso. Então, nesse sentido, quais objetos você tem que carregar ou não carregar? O que é o essencial? Igual eu falei, não chegar lá com um monte de coisa, mochila, um monte de coisa. Uma vez eu fui para um evento e tinha a opção, por exemplo, de deixar as coisas no hotel antes, ou então ir lá para o evento cheio de mala. Pode acontecer. Só que assim, procura um cantinho. Será que tua mala tá ok? Não tá uma bagunça? Você já chega lá. Então chega um pouco, não sei, a gente tem que tentar evitar o máximo possível, carregar um monte de coisa que é desnecessária, porque pesa um pouco a nossa imagem. E aí, em relação à comunicação não verbal, às vezes vai acontecer da gente, é um evento de um dia inteiro, ou vou ter um intervalo para o almoço. O almoço é uma coisa terrível. Uma época tava na moda umas blusas que era uma manga, tipo boca de sino, que falavam. E aí você ia comer um bife, alguma coisa que a manga ia junto. Ou então alguma coisa uma roupa que é difícil de administrar. Sempre que possível, eu deixo alguma coisa no carro, uma outra blusa a mais, um outro sapato. Depois do sapato, sempre que eu posso, eu levo dois, porque para mim foi um trauma, né? Um trauma da vida adulta, mas quase um trauma de infância. Se seu sapato desmanchar no meio de um evento, é muito, muito complicado. Então, sempre que possível, para sua comunicação não verbal tá ok, você não ficar pensando nisso, o que eu consigo levar um casaco, vai estar frio, não vai? Lembra da previsão do tempo? Às vezes vai ter ar-condicionado no lugar e você vai ficar lá tremendo, aquele frio te incomoda. Então, a gente se preparar para estar ok nesse sentido. Então, leve uma roupa antes, se for possível, não custa nada, né? Nesse sentido também, depois da comunicação não verbal, a gente vai pensar na comunicação verbal. Olha só como que literalmente a comunicação verbal vem só depois. Vai chegar algum momento, seja no intervalo, seja, nós vamos falar disso na próxima aula também, como construir esse pitch, o que falar. O que é um pitch de vendas? É uma palavra aí que está muito em alta, que é você fazer uma apresentação prévia, aí uma média de 3 minutos, né? Rápida, sobre o que você faz, sobre o que você é, sobre uma ideia central. Tem um programa que ficou muito conhecido aqui no Brasil, enfim, tem na TV, por exemplo, tem no YouTube também, que é o Shark Tank. Então, tem empresários que vão lá para ser sócio de grandes players do mercado. Então, ele tem ali 3 minutos para apresentar um kit de vendas, ou seja, uma apresentação breve sobre um tema que se está defendendo. Então, se alguém perguntar o que você faz, de onde você é, se prepare, o que eu vou falar, o que interessa sobre mim eu falar para aquelas pessoas, o que é relevante a meu respeito, a respeito da minha empresa, do meu trabalho, dos meus negócios, da minha prestação de serviço, ou por que é importante para mim estar ali, ou pleitear aquela vaga, enfim. O que é um discurso rápido sobre mim ou sobre um tema que interesse para mim. E eu planejar essas informações antes. Quais são palavras-chave, alguma coisa da sua história que gere vínculo. A gente sabe que muito antes do storytelling, as pessoas se conectam por histórias. Então, eu não posso ser autorreferente. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula, o evento em si. Mas como que eu vou para um lugar sem preparar um pitch de venda, sem ter um discurso, né, uma fala rápida sobre o tema que me interessa ou sobre mim mesmo, sobre mim mesma. Então, tem um livro que eu gosto muito, que é um livro bem polêmico, inclusive, que são as 48 Leis do Poder. A lei número 43 fala que nós temos que conquistar corações e mentes. O que significa isso? Informação junto com emoção, com história, com repertório, falas amenas. Quantas pessoas vão para o evento e são os portadores assim do fim do mundo? A pessoa fala, enfim, né? Eles estão falando na próxima, mas assim, a pessoa só tem assunto nada a ver, assunto pesado, o mundo tá acabando, a pandemia, a crise, o governo, não sei quantas mil pessoas morreram. Então, assim, eu preciso focar no que eu quero falar. E além desse pitch de vendas, eu preciso preparar uma pauta. Eu estou lá para quê? Mas eu só estou participando como aluno, ou então eu estou nessa reunião aqui, eu não sou o cargo maior, não vai ser eu que vou falar. Mas em algum momento, se tiver oportunidade, você vai ter que falar alguma coisa, nem que seja no intervalo. Às vezes você nem sabe que vai falar e foi dada oportunidade para você. Então tem uma pauta. O que é uma pauta? O que eu vou falar?
O pitch é como você se apresentar rapidamente, falar, enfim, sobre algo específico. Pauta é que tipo de assunto que eu tenho para falar, o que interessa para as outras pessoas que estão lá, que eu posso entrar naquele tema, jogar aquele assunto ou debater sobre algo ali, né? Tecer uma conversa, né? Construir um assunto. E uma coisa que eu sempre fiz, assim, quando eu estava procurando emprego, quando eu ia fazer entrevista, quando eu ia visitar algum cliente. Hoje faz muito tempo que eu não faço prospecção, meus trabalhos são muito por indicação, ou porque a pessoa viu na rede social, provas sociais, enfim. Mas quando eu ia visitar algum cliente, quem já fez recrutamento e seleção sabe, a gente não tem que pesquisar sobre a empresa? O que aquela empresa faz? O que é importante eu saber? Então, por que eu vou para um evento hoje em dia sem saber sobre o meu tema? Então, se você trabalha, sei lá, com imóveis, quais são as últimas notícias que tem do mercado de imóveis? Se você trabalha, sei lá, com estética, não importa se você tem uma loja, o tema ali do evento é varejo, é negócios, é economia, o que está sendo falado ali? Você não vai ser a pessoa que não sabe nada. Acabou de ter uma notícia ontem sobre aquele tema que vai ser falado e só você não viu. Então, se prepare para o evento, vá pesquisando alguma coisa nesses dias. Sei lá, o que mudou no dólar, na política, na geopolítica, não sei qual que é o assunto que vai te interessar. Mas não seja a pessoa que fica assim, né, assistindo os outros conversarem. E procure ali ter opiniões que são universais, que não vai gerar para você. Você simplesmente comente coisas ali para tecer uma conversa. Não vai debater quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, porque tem dilemas ali que não vão levar a nada. E você vai sair como chato ou como a chata, como militante, como algo que não agrega para você ali naquele momento. Tá? Quando a gente pensa em tudo isso, do evento, essa preparação da comunicação verbal, não verbal, os códigos visuais, da questão logística, a gente não pode deixar de falar que o evento que a gente vai estar, por mais que seja, né, o foco ali, o ápice, a presença social, o dia a dia, eu não posso esquecer o digital. Porque assim como eu dei de dica para vocês pesquisarem sobre as pessoas, pesquisarem, levantarem informações, muitas vezes você vai ser o foco dessa informação. E às vezes você nem sabe sobre isso. Tem alguém ali que você pode fazer um possível negócio, dar um salto na carreira, uma negociação, uma oportunidade, qualquer coisa nesse sentido. Como que a pessoa vai saber sobre você? Qual que é o nosso currículo ambulante, a nossa vitrine ambulante? A rede social. Então eu posto, por exemplo, porque eu vou ter um evento amanhã, dar uma sumida, eu não posto nada, enfim, a pessoa vai entrar na minha rede social, tem lá a foto do meu cachorro, ai, mas eu não produzo conteúdo mesmo assim, ai, mas não sei o que, ai, meu Instagram é fechado. Então, assim, se você é algum artista assim oculto, aí é opção sua, mas hoje em dia a rede social é uma ferramenta de comunicação. Ah, mas eu não quero expor minha vida, tema para outra aula, não tô falando de exposição, tô falando de estratégia. Então, se prepare antes. Né? Então, na presença online, que a gente fala, às vezes você precisa passar algum portfólio seu, tem aquilo online. Você tem algo impresso que pode levar cartão? Não pode? Uma pessoa me perguntou isso, mas eu posso levar cartão? Não posso? Devo? Não devo? Depende muito. Às vezes, você entregar cartão é algo invasivo, ninguém vai entregar, só você. Não leve. Ou então, leve só se alguém pedir. Enfim, a gente precisa começar a entender a dinâmica, ter o plano A e o plano B. Da mesma forma que às vezes alguém vai te pedir assim, você tem alguma coisa, uma apresentação disso? Você não tem. Tem alguma coisa falando sobre você, sobre a sua empresa? Você não tem nada. Você não tem um portfólio online, você não tem uma rede social, um site, não está atualizado, enfim. Você está assim no obscuro digital, não tem nada sobre você. Pense na questão online, se alguém te pedir de portfólio, arquivos, enfim, alguma plataforma, site, enfim, nesse sentido. E o evento vai acontecer durante 5 dias, mesmo que o evento seja um dia só, seja uma tarde, seja 1 hora, 2 horas. Sempre vou pensar 2 dias antes do evento. Eu não sei se tem alguém pesquisando sobre mim, pensando em negócios, em oportunidades. Então eu preciso... É possível mostrar os bastidores? Eu vou mostrar. Não é porque se eu mostro os bastidores... Tem uma cliente essa semana que está participando de um evento num outro estado, a gente fez uma preparação com ela para como ela vai aproveitar o antes, durante e depois do evento. E a gente está mais ou menos uns 2, 3 dias produzindo conteúdos propositais e estratégicos para a rede social dela, para que as pessoas
que vão conhecê-la, vai ter aquela atenção, interesse, desejo e ação. Eu chamei atenção, gerei interesse. Aí o interesse vai virar ali um desejo. A pessoa vai entrar para pesquisar sobre mim, não tem nada. Só tem foto minha e do meu cachorro na formatura da minha sobrinha, sei lá, em 2020. Mais nada. Então, procure preencher as redes sociais com algo que seja positivo para você e para sua empresa. Alguma coisa mais atual. No dia do evento, se for possível, registre, esteja lá, mencione o arroba do lugar. Eu estou lá num evento, num congresso. As pessoas vão colocar hashtag ou arroba, menos eu, Flor do Campo, não coloquei nada. Eu quero. Quem que é aquela moça que levantou a mão e fez aquela pergunta? Seja possível ser encontrada. Nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula, sobre o evento em si. Mas eu preciso me preparar para fazer isso. Em que momento isso vai estar pronto antes? Porque não dá ali para... A pessoa pediu para saber mais sobre você, não tem nada ali. E depois do evento também, né? Então a gente precisa depois ter uma extensão de presença online, porque da mesma forma que você vai às vezes pesquisar sobre alguém, vai pesquisar sobre você também. Então, preparar a rede social com antecedência. E aí nós vamos fazer agora um checklist rápido para o dia anterior do evento. Sempre acontece algo inusitado, às vezes na véspera do evento, no dia anterior. Eu preciso me preparar, eu preciso estar ciente que aquele evento, o outro dia, a reunião, qualquer coisa ali para mim que eu estou me preparando, tem uma relevância. Então a véspera conta. Assim como eu não vou poder, por exemplo, ir numa balada na véspera de uma prova, né, de um recrutamento de seleção, nós vamos falar disso agora. Basicamente, como o dia anterior, os 2 dias anteriores, são importantes e constam, né? Então, eu posso, por exemplo, ter excessos, assim, eu vou beber muito, ou eu vou comer muito, vou fazer algo assim que vai atrapalhar a minha rotina? Não, porque aí eu não vou estar ali o máximo possível do meu potencial, da minha performance. Então, na véspera eu preciso descansar, evitar algumas circunstâncias. Então, por exemplo, eu vou chegar um dia antes no evento e vai ter, sei lá, vou pular de bungee jumping, vou fazer algo que eu nunca fiz na vida. É a primeira vez que eu vou, sei lá, andar, sei lá, de patins em alguma coisa, eu vou fazer algo que seja fora da minha rotina, que possa gerar algo que vá atrapalhar a minha integridade física, cognitiva, a minha qualquer coisa que vai me atrapalhar. Então eu vou fazer uma véspera, né? Igual o dia, a noiva no dia, não vai pensar o dia da noiva, o dia antes da noiva, não tem isso. Então o evento também para você. Tem gente que antes da entrevista de emprego, sei lá, faz algum procedimento estético. Já aconteceu comigo uma vez, por exemplo, de fazer, sei lá, algo no rosto e ficar com o rosto vermelho ou descamando, ou alguma coisa no cabelo, ou fazer uma tatuagem que vai incomodar. Não estou dizendo que não pode fazer isso, o tema não é esse, mas será que às vezes na véspera é o dia legal para você fazer isso? Eu vou começar uma dieta nova. Então nunca comi, sei lá, comida mexicana, nunca comi isso diferente. Aí no almoço, inclusive lá no dia do evento, eu vou comer algo que eu nunca comi no intervalo, então eu vou comer como se não houvesse amanhã também, o foco não é esse. Então se prepara na véspera, às vezes assim, como a gente diz, né? Anja de galinha não faz mal para ninguém. Então eu vou focar no evento em si, na minha preparação, igual um atleta. Pergunta para algum atleta sério, profissional, se na véspera ele vai, sei lá, numa balada ou vai experimentar, sei lá, as delícias de uma culinária que ele nunca comeu. Claro que não. Ele vai seguir ali uma rotina e um protocolo. Isso quer dizer disciplina, foco, preparação, concentração, silêncio mental, repassar, fazer o checklist, enfim, estar ali no máximo possível. Alguma coisa que não vai comprometer o seu bem-estar, a sua aparência, enfim, tudo que você se programou, às vezes na véspera você vai se perder, vai gerar algum atraso, ou você vai acabar deixando alguma coisa para a última hora. Então, no dia anterior, é o dia anterior. Como a gente diz, né, o melhor da festa é esperar por ela, não é assim que a gente fala, né, de uma maneira romântica, dos eventos que a gente lembra da adolescência. Então, esse antes é o que vai fazer o durante e o depois. Como a gente está falando aqui de várias questões, muitas pessoas que são um pouco ansiosas ou são perfeccionistas ou têm um excesso de preocupação, elas vão começar a pensar assim, que eu tenho que me preparar 50 anos antes, ou então que é impossível. Não é.
Isso aqui eu tentei, né, procurei reunir o máximo de informações possível, coisas que eu já fiz, que eu procuro fazer em todos os sentidos quando tem eventos, eu vou encontrar pessoas, até eventos online mesmo, enfim, a gente precisa estar ali apto, preparado, estar ok, né, estar ali no nossa melhor versão, como para quem gosta dessa palavra, quem gosta dessa expressão. Então não quer dizer que você tem que ficar assim no estado de alerta, em desespero, mas a gente precisa pensar, né, assim, quando a gente vai fazer o que está ao nosso alcance, é justamente a gente pensar em fazer o que é possível, em pensar em fazer aquilo que para nós tá dentro ali do nosso, a gente tem como ferramenta, porque se eu posso fazer algo a meu favor, por que eu mesma vou contra mim, contra o meu projeto, contra aquilo que eu me programei? Então, assim, a gente se antecipar não quer dizer que eu vou dar conta de tudo. Quer dizer que eu vou fazer o máximo possível, sem gerar estresse, porque também se eu ficar no estado de alerta, igual quando você vai tirar a habilitação, que é o dia da prova, vai fazer uma entrevista, alguma coisa, isso, quanto mais você pensa naquilo desesperadamente, menos dá certo. Então, igual quando você vai viajar, se eu ficar pensando se vai ou não vai ter chuva o tempo inteiro, eu não vou ter um bom trajeto, mas eu vou, sei lá, pensar em como me prevenir se estiver chovendo ou não, eu vou fazer a revisão do carro, eu vou olhar como é que estão os pneus. Então, é basicamente isso. Como me preparo para uma viagem? Com preocupação, não, com antecipação. Com ações simples e assertivas, com checklist, com prevenção, com antecipar cenários. É disso que nós estamos falando. Por quê? A comunicação não verbal não quer dizer que a gente vai ser o mais lindo, que a gente vai ser, né? Nossa, todo mundo vai pedir autógrafo para nós no final do evento, da reunião. Não é isso. É porque quando eu me preparo em todos esses sentidos, não é porque eu simplesmente serei visto, percebido de uma maneira superficial. Eu estou ali me construindo, me preparando, me planejando para que eu seja ouvido, para que eu seja respeitado, para que eu tenha relevância, para que eu consiga passar autoridade, para que eu consiga transmitir ali uma percepção de valor, para que o outro, né, olhe para mim e vá perceber os meus pontos positivos, para que eu seja lembrado, para que o meu objetivo ali seja concluído. E a nossa imagem, ela não vai se tratar simplesmente da roupa que a gente tá, ou se o nosso carro é o mais caro ou não. A gente não está falando disso aqui. A gente está dizendo para o que for possível, que está ao nosso alcance, a gente fazer para que a gente consiga ter a melhor performance possível. Então hoje, eu dividi com vocês aqui nessa aula, nessa primeira live de 2022, nesse momento, questões e fatores para que você seja estratégica, para que você entenda estar num evento, assim como você faz um post para a rede social, para que você se olhe, para que você se priorize, para que você seja protagonista. Lá, quando a gente fala de conduta, de protocolos, a gente tem que pensar em hierarquia. Às vezes, não é para você aparecer mais que ninguém, e nem deve acontecer isso, mas que você, do seu lugar, no seu tamanho, literalmente no lugar que você tem para sentar, o espaço que for dado para você, se for 1 minuto, 3 minutos, ou durante um intervalo, para que você contribua positivamente para a sua história, para a sua imagem, para a sua conexão, para que você faça pontes ao invés de muros, para que você tenha proximidade, para que você aproveite uma ocasião que muitas vezes você nem imagina, mas é algo decisivo para a sua vida, para a sua carreira. É aquela oportunidade que você fala, nossa, se eu tivesse me preparado antes. Quantas portas se abriram para mim e eu não estava pronta? Por causa de algumas questões dessa que eu não praticava. E quantas outras se abriram e realmente eu passei pelas portas e aproveitei as oportunidades por seguir essas dicas, esses protocolos que para mim vêm de muitos anos de experiência, de eventos, de fazer palestras, assistir palestras, de participar de reuniões, de estar a primeira vez no cliente ou com um possível cliente, parceiros de trabalho, enfim. São coisas que eu reuni aqui que às vezes muitas pessoas nunca pararam para pensar, e quanto mais eu trabalho, mais eu estou no dia a dia, mais percepções e informações eu vou juntando aqui. Então, esse foi o nosso tema da nossa aula de hoje.
Na nossa próxima aula, que vai ser ligada com essa, uma continuação, nós vamos falar sobre como estar no evento. Depois que eu passei por tudo isso, que eu fiz o checklist, essa preparação, colhi informações, como que eu posso, né, ter uma boa performance no dia do evento, da reunião, como que eu faço tudo isso nesse checklist, esses fatores valerem a pena e realmente ali me destacar positivamente, enfim, nos lugares que eu tenho que estar. 2022 a gente espera que realmente os eventos voltem e esse tema aqui é universal, não importa o ano que a gente esteja, pessoas compram de pessoas, pessoas percebem pessoas, se conectam por pessoas, por histórias. E tudo que você pode fazer para contribuir para você a seu favor, por que não fazer? Então, um abraço para todo mundo que ficou aí e até a nossa próxima live, até a nossa próxima aula.